Já temos. Obrigada, Érica. Já temos uma plateia online e uma plateia presencial. E vamos começar com o Intramuros de hoje, que é da responsabilidade da unidade de adrenal. E quem vai nos falar é a professora Maria Cândida Barisson Vilares Fragoso, com o título Insuficiência Adrenal e Gestação. Cândida? Bom dia a todos. Eu escolhi esse tema porque realmente eu estava fazendo uma revisão de insuficiência adrenal e gestação. Eu estou atualmente com uma paciente que tem insuficiência adrenal primária e que está no 6º mês de gestação. É o segundo filho dela, o outro tem 5 anos, e ela foi adrenalectomizada bilateralmente devido à hiperplasia micronodular pigmentosa primária associada ao complexo de Carne. Então, aí eu queria compartilhar com vocês essa apresentação. Não tem nenhum conflito de interesse. E o plano é falar um pouquinho a introdução, a classificação e um pouco da fisiologia da insuficiência adrenal e gestação, para que, quando nós formos atuar no tratamento desses pacientes durante esse período, a gente lembre da fisiologia, tá? Então, como vocês sabem, a síndrome insuficiência adrenal é uma síndrome clínica caracterizada por uma produção insuficiente de glicocorticoide, melhor representado pelo cortisol, e ou mineralocorticoide, aldosterona, e também pode comprometer a zona reticulada. Então, na insuficiência adrenal primária, cerca de 90% dessa glândula está acometida para que tenha os efeitos da sua insuficiência. Então, em termos de classificação, são doenças raras, com uma incidência 1 para cada 10 mil indivíduos ano, né? A insuficiência adrenal secundária, ela é mais prevalente, né? Em relação à insuficiência adrenal primária, nós temos doenças que afetam a adrenal, sejam hereditárias, né? Hiperplasia adrenal congênita, ou hemorragia, ou cirurgia, enfim. A secundária está mais relacionada com alterações hipofisárias hipotalâmicas, né? Que tem uma prevalência já maior do que a insuficiência adrenal primária. Nós sabemos que o uso de glicocorticoide na prática clínica é exuberante, né? Então, sempre nós temos que pensar na possibilidade dos pacientes desenvolverem insuficiência adrenal após o uso de glicocorticoide. Isso vai depender da sensibilidade individual aos seus receptores, da concentração dos corticoides utilizados, do tempo utilizado, né? Então, a insuficiência adrenal pós-suspensão do glicocorticoide é uma incidência de 1 para cada 300. E sempre que eu converso com os pacientes no ambulatório, o que eles me falam? Ah, eu usei, mas o meu médico não me falou sobre isso, né? Então, essa é uma questão muito importante. E com relação às gestantes, o que eles colocam? Vamos supor uma gestante que usou, por algum motivo, 5 miligramas de prednisona por 3 semanas. Essa retirada, ela pode levar a uma insuficiência adrenal na gestação. Então, ela fica um pouco mais sensível em relação ao restante da população. Então, de qualquer forma, a prevalência de todas as causas de insuficiência adrenal dá em torno de 50 a 60 casos para cada 100 mil habitantes. Então, toda vez que nós estamos lidando com doenças raras, com situações raras, a gente perde a capacidade de ter um bom guideline, de ter uma boa conduta, de padronizações. Então, fica para cada instituição mais ou menos tomar a sua conduta e falta informações importantes nesse manejo e melhores approaches no futuro. E o que está acontecendo agora também? É esse incrível uso de opioides. Os Estados Unidos fez um boom de uso de opioides, né? E os opioides, eles diminuem a secreção de ACTH. Então, eles também podem ser uma causa de insuficiência adrenal, né? E a imunoterapia na oncologia está cada vez mais crescente e ela pode tanto levar a uma insuficiência adrenal primária
quanto secundária. Então, são situações que podem acontecer nas nossas gestantes. Então, qual é a incidência de insuficiência adrenal e gestação? Nós temos que pensar que só tem assim, 2 trabalhos, um de 2003 e outro de 2011, que foi avaliar realmente qual seria a frequência numa determinada região, numa determinada população. Que eles estudaram quase 8 milhões de nascimentos e chegaram a uma conclusão que entre 6 e 10 para cada 100 mil gestações. Então, é bem mais tranquilo quando eu sei que a minha paciente, ela já sabe ter insuficiência adrenal. O meu problema é quando ela desenvolve a insuficiência adrenal durante a gestação, né? Essa é a questão. E a gente tem que saber que as etiologias da insuficiência adrenal, elas podem comprometer a função gonadal, né? E reduzir a fertilidade, ou seja, ela fica cada vez mais uma situação rara, mas a gente tem que lembrar que isso pode ocorrer, né? Então, eu posso ter doenças poliglandulares autoimunes, um hipogonadismo hipergonadotrófico, uma falência ovariana prematura, hipogonadotrófico, quando eu tenho uma insuficiência adrenal, às vezes secundária e com comprometimento de outros eixos, né? Comprometimento tiroidiano. Eles comentam aqui o próprio estresse psicológico de pacientes também dificulta essa função gonadal, né? E às vezes eu tenho um ajuste excessivo do glicocorticoide, seja pela própria paciente que tem medo de crises adrenais e por qualquer motivo já está dobrando a dose, né? E ela leva a uma perda de ritmo circadiano, impactando também no eixo gonadotrófico. Então, essas são as situações que podem ocorrer. Bom, mas de qualquer forma, sendo raro ou não, a gestação apresenta implicações relevantes tanto para a mãe quanto para o feto. Então, no passado, antes da década de 50, antes de ter o corticoide para atuar na prática clínica, era uma alta mortalidade, né? Então, depois isso veio realmente diminuindo. Mas os efeitos podem ser graves tanto para a mãe quanto para o feto, principalmente quando o diagnóstico, como eu falei, durante a gestação. Então, teve uma revisão de 1976 a 2017, que eles observaram quase 76% apresentavam insuficiência adrenal diagnosticada antes da gestação e em torno de 18% durante a gestação, né? E essa, durante a gestação, ela pode acontecer em qualquer trimestre, né? Então, a gente fica pensando, não teve no primeiro trimestre, será que ela vai ter? Será que eu penso nessa possibilidade, né? E o que é mais provável é uma hipofisite linfocítica, principalmente no terceiro trimestre e no pós-parto. Ela tem uma resistência imunológica, é um estado que tem menos chance de fazer doença autoimune durante a gestação. Então, esse manejo ele é um pouco desafiador, né? Como eu falei, devido à raridade da doença, a falta de recomendações baseadas em evidências, para orientar esse ajuste de glico e mineralocorticoide, se necessário, né, se for uma insuficiência adrenal primária, para que esse período gestacional seja o mais adequado possível, mais semelhante a uma situação de normalidade. Então, na insuficiência adrenal e gestação, os sintomas podem ser absolutamente inespecíficos. Então, toda gestante vai ter náusea, ela vai ter vômitos, ela tem fadiga, ela tem tontura, que são muito comuns, né? Ela pode ter uma hiponatremia, mas que geralmente é leve, né? Então, quando a coisa começa a sair daquilo que você está acostumado, quer dizer, por exemplo, um valor muito baixo de sódio, você já tem que despertar essa possibilidade diagnóstica. Então, um alto índice de suspeita vai ser quando há uma desproporção dos sintomas e sinais dessa paciente, principalmente por hipoglicemia, se é uma insuficiência adrenal primária, essa avidez por sal, essa perda de peso, né? Às vezes eu posso ter hipercalemia, e eu tenho que pensar na história familiar da paciente e história pregressa dela e dos seus familiares para ver se tem doença autoimune, tá? Que vai facilitar.
Então, esse ambiente, né, que está acontecendo ali, o que é da fisiologia que está acontecendo em relação ao feto e à placenta? Nós temos uma produção de CRH, nós temos uma produção de ACTH, que são absolutamente semelhantes ao hipotálamico e hipofisário, que vão atuar para que eu tenha um estado fisiológico, não diria um hipercortisolismo, mas um set point, um pouco acima do normal, porque eu não vou ter um cortisol urinário aumentado, eu não vou ter perda de ritmo circadiano, mas eu vou ter uma sustentação desse cortisol acima dos valores da normalidade. Então, aqui a gente tem que pensar que o estrogênio ele vai aumentar a CBG, né? E esse cortisol total, ele é crescentemente vai aumentando, né? Ao mesmo tempo, a progesterona, ela leva a uma resistência do cortisol, um deslocamento do cortisol a CBG, e o cortisol livre também aumenta, não só um como o outro. O ACTH vai aumentando a partir da 7ª semana, juntamente com o CRH, mas o CRH é o que mais aumenta, chegando até quase 100 vezes o valor da normalidade. E é ele que vai definir o momento do trabalho de parto, né? Então, é bem interessante como é que o feto vai ficar protegido desse status de um set point aumentado de cortisol. Então, do lado fetal, eu vou ter a 11-beta-hidroxiesteriona tipo 2, que vai ter uma proteção porque ela vai transformar esse cortisol em cortisona. E do lado materno, eu vou ter essa imunotolerância em relação à mãe, né? Então, essa perfeição, né? Quem inventou tudo isso aí realmente é genial, né? Efeitos inteligentes só pode ter vindo de algo muito inteligente, né? Então, e tudo isso funcionando harmonicamente. É interessante que alguns desreguladores endócrinos, eles estão implicados na atividade da 11-beta tipo 2 ali. Então, por exemplo, o bisfenol A e metais pesados, eles diminuem essa atividade. Então, eu exponho mais o feto ao cortisol, né, que vai ter os seus efeitos deletérios, né? E eles viram também nos levantamentos que a ansiedade, a depressão, alteração do padrão do sono, a hipertensão materna, pré-eclâmpsia, tudo isso também leva a uma diminuição da atividade placentária da 11-beta. Aqui, esse trabalho, ele mostra um crescente do cortisol sérico total nas gestantes normais, né? Então, ele comparou com quem usou contraceptivo oral, né? E mulheres controle saudáveis. Então, eles viram ritmo circadiano mantido, ele é embotado no 3º trimestre, porque o CRH ele é produzido e não segue um padrão circadiano, ele é mantido, né? Então, ele é um pouco embotado o cortisol, não tem uma ritmicidade tão importante. E esse aumento é bem interessante, ele vai aumentando cada vez mais no 1º trimestre, no 2º trimestre, né? 3º trimestre, e logo após o parto, ele tem uma queda importante, assim como o CRH e o ACTH. O cortisol, como a CBG ela dura um pouco mais, eu ainda posso ter um período que esse cortisol total está um pouquinho aumentado. Aqui, com relação ao salivar, será que o salivar vai realmente me ajudar a fazer o diagnóstico da minha paciente gestante, que eu estou tentando fazer o diagnóstico durante esse período? Isso não ficou claro, isso não foi testado de forma sistemática. Então, nem nas gestantes normais você sabe qual é o padrão de cortisol livre visto pelo salivar. Mas ele também tem um aumento, né? E vai de quase 2 vezes no 2º e 3º trimestre, respectivamente. Então, aqui vocês veem o incremento do cortisol e do ACTH em gestantes normais, né? Chegando
aos seus picos e principalmente atingindo até o momento do parto. Aqui a concentração de CRH. Durante as semanas, eles pegaram 7 gestantes e foram seguindo essas gestantes e observando a concentração do CRH. Bom, o sistema renina-angiotensina também está ativado na gestação. Então, ela leva uma expansão volêmica, uma retenção desse sódio, né? E o estrógeno ele vai favorecer o incremento da renina, a favorecer o angiotensinogênio, né? E favorecer o aumento da aldosterona, que vai chegar a aumentar até 8 vezes o valor normal até o momento do parto. Mas, por um outro lado, como eu tenho a progesterona, ela vai ter um efeito anti-aldosterona, principalmente no túbulo distal, que então eu protejo essa gestante da hipertensão e da hipocalemia. Tá? Eu também tenho uma produção ectópica ovariana e placentária de renina. Então, essa maquinária funciona perfeitamente. Então, imagina você não ter a adrenal, como é que você vai lidar com essa perfeição, tentando mimetizar esse sistema. Com relação ao ritmo circadiano, né, que você estava esperando, assim, se eu tenho um set point elevado, será que esse ritmo está alterado? Não, o ritmo ele existe. Então, e é isso para a situação inversa de uma paciente com síndrome de Cushing, é a melhor situação para tentar fazer o diagnóstico do excesso, né? Mas ela mantém um ritmo circadiano do cortisol durante toda a gestação. E também, o que acontece com a hipófise? Ela tem um aumento do volume continuamente até o 3º trimestre. Então, das etiologias de insuficiência adrenal durante a gestação, quais que foram as prevalentes para a insuficiência adrenal primária? Hiperplasia adrenal congênita, adrenalite autoimune, causas infecciosas, síndrome antifosfolípica, metástases bilaterais para as adrenais. Na insuficiência adrenal secundária, foi adenomas hipofisários, a hipofisite linfocítica, síndrome de Sheehan, meningiomas, crâniofaringiomas, cirurgias e traumas. E aqui, como eu falei, lembrando o uso de glicocorticoide, basta 3 semanas de prednisona que essa gestante ela pode apresentar um quadro de insuficiência adrenal. Então, como é que nós vamos tentar fazer o diagnóstico nessa gestante? Em relação aos guidelines que existem, né, como é que... Então, um cortisol randômico menor que 3, eu fecho o diagnóstico dessa paciente. Acima de 3 e menor que 25 a 32, que os autores se revezam aí nesses valores de acordo com a experiência de cada centro, deve-se realizar o teste de estímulo com a cocitropina. Entretanto, ela é uma droga de categoria C, mas como você vai usar uma vez, você não vai medicar, entendeu? É permitido esse uso na gestante. E aí, o que eu espero de resposta em gestantes saudáveis? Acima de 36 microgramas por decilitro. É isso que eu espero. Então, respostas abaixo de 25, 29, 32, de acordo com o trimestre que essa gestante está, vai me ajudar no diagnóstico da insuficiência adrenal que ela se está. E logo após o parto, você pode também observar a recuperação, que aí vai ser o mesmo valor que nós temos na prática clínica. Como que eu vou tratar essa paciente? Então, a hidrocortisona, ela é o glicocorticoide preferido na gestação, justamente porque ela é inativada pela 11-beta. Eu protejo o meu feto. Já a dexametasona, não. Então, não se trata gestante com dexametasona, tá? Na prática, o que eles usam? Eu vou aumentar de 20% a 40% da dose, que seria 5 a 7,5 miligramas da hidrocortisona, né, para a paciente no 2º e 3º trimestre. Isso aí é uma receita que tem que ser individualizada, sabe? Como está a sua paciente? Está ganhando muito peso? Está diabética? Está hipertensa?
Está com hipotensão? Não está com hipotensão? Que tipo de insuficiência que ela tem? Eu vou precisar do mineral? Não vou? Então, eu vou dosar o potássio. Então, cada caso, ele é único, né? Essa minha paciente, por incrível que pareça, ela não usa mineral. Eu já fiz uma nova imagem dela, eu vi a peça, Xambô tirou as 2 adrenais e ela não usa mineral. Um pouquinho de mineral que eu dou para ela, ela cai o potássio, ela fica péssima, né? Fica muito com edema. Ela usou agora, nas primeiras semanas da gestação, ela teve uma crise adrenal. Então, ela teve que tomar o kit emergencial, a gente aumentou a dose. Logo que passou a hiperêmese gravídica dela ali, eu já tive que voltar praticamente à dose habitual dela, que ela não tolera. Então, ela tem uma sensibilidade muito apurada para o glicocorticoide. Então, é isso que eu estou falando. Você tem que estar próximo da sua paciente, sempre. E também junto com a obstetra, para que esse tríade aí funcione bem, né? Então, agora, se os pacientes têm um hipopituitarismo, eles têm uma fase que eles podem até responder, porque aí eu vou ter o ACTH placentário, o CRH placentário, e eu tenho um feedback positivo do CRH para esse cortisol, e as necessidades da gestante com insuficiência adrenal secundária pode ser que seja menor. Ela responde bem. A não ser que essa glândula esteja absolutamente atrofiada por muito tempo de falta de estímulo. Mas existe uma possibilidade de eu usar menos medicamento para ela do que o necessário. Então, é o que eu falo, é uma avaliação clínica rigorosa no manejo de cada paciente, monitorando todos os sinais de excesso ou de falta de reposição. Então, como é que está o peso, a pressão, se fez diabetes, né? E tudo isso deve ser feito por trimestres, pelo menos 1 a 2 vezes por trimestre. E a própria paciente, ela tem total liberdade de estar ligando, olha, não estou bem, está acontecendo isso, porque também elas têm infecção urinária, sabe? Ela tem uma série de coisas que pode me desequilibrar nessa situação, tá? Então, esse trabalho do Félix Buschlin, que ele publicou, é o seguinte: quando eu tenho essa gestante e eu vou fazer esse diagnóstico, eu tenho uma alta suspeita do diagnóstico e eu ainda não tenho esses valores para comprovar, é melhor tratar. E depois você vê esse resultado. Então, isso é um consenso de todo mundo. Se você tem alta suspeita e ainda não tem o resultado, trate e depois você vai confirmar o seu resultado. Porque o risco dela ter abortamento, de ter complicações é muito grave, né? Então, essa que ela coloca. E no momento do parto, o que a gente faz? A gente vai dar 100 miligramas EV em bolos e depois de 100 a 200 nessas próximas 24 horas, dividido aí a cada 6 horas. Simulando aquele pico do CRH que dá, né? E aí a CTH e cortisol da paciente normal. Então, um estudo prospectivo, elas têm mais crise adrenal do que os pacientes com insuficiência adrenal, normalmente? Normalmente, um paciente ele tem em torno de chance de 7% de ter uma crise por ano, tá? Aqui eles estudaram 423 pacientes com insuficiência adrenal e foi relatado que a gravidez desencadeou crise em muito poucos pacientes nesse estudo, 1 ou 2, né? Então, os pacientes que já sabem ter insuficiência adrenal, eles têm que estar mais ainda empoderados dessa informação. Ele tem que ter o kit, ele tem que ter a carta, ele tem que ter o cartão, se ele vai viajar, se ele usar isso no cinto de segurança, que eu achei uma coisa bem legal que eu trouxe da Alemanha. Então, alguns pacientes estão colocando isso no carro, né? E tudo essa forma de proteção. Agora, quais os riscos para o feto? Então, a insuficiência adrenal na gestação, quando não tratada, aumenta o risco do feto de um atraso de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascimento, parto prematuro, oligodrama, o sofrimento fetal, morte fetal em casos não tratados. Esse estudo sueco, com 1.188 mulheres entre 1964 e 2006, com insuficiência adrenal primária autoimune, mostrou uma comparação aos controles do risco de cesariana. Então, eles fizeram mais cesariana
e porque a maioria dessas crianças elas estavam numa posição de pélvica, então teve que ir para a cesárea realmente. Mas não teve diferença entre mortalidade fetal, peso ao nascimento, o Apgar ou outras malformações. Já nessa revisão, que é do trabalho do Félix, ele foi questionar no grupo de todas essas publicações se havia maior crise adrenal. E nesse levantamento dele, deu quase 70% das pacientes tiveram crise adrenal. Então, eles questionam, será que essa crise adrenal ela foi bem vista? Então, o Alólio, que publicou as últimas publicações dele antes de falecer, né? Ele caracterizou, tem que ter pelo menos 2 sinais ou sintomas que caracterizem essa crise adrenal. Mas isso não fica claro nos levantamentos. Eu achei um número muito elevado de crise adrenal nesses levantamentos, né? Então, ele deu como quase 70%, 4,2% tiver retardo do crescimento uterino, 38% pequenos para a idade gestacional, 89% de parto cesárea por conta do posicionamento da criança, né? E alguns tiveram hemorragia pós-parto. E com relação à amamentação, será que essa reposição hormonal vai ter algum problema para o nenê? Isso passa no leite? Como é que é isso? Então, já em 1975, Mackenzie, ele observou que as concentrações eram ínfimas de prednisona no leite materno durante um período de 48 horas após receber 5 miligramas. Né? Então, ele concluiu que o lactente ele tem muito baixa a concentração, mesmo tomando 30 miligramas. Aí, outros estudaram com 80 miligramas. Então, esse percentual que passa para a criança, frente ao benefício do aleitamento materno, vale a pena manter a amamentação, e o que é muito saudável para os dois, né? Então, indicam que as doses fisiológicas de reposição dos glicocorticoides são improváveis de qualquer dano para as crianças serem amamentadas. Então, aqui eu trouxe, você vê que de tudo que eu vi, a gente tem 2 ou 3 trabalhos que estão resumidos aqui, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele tem um papel fisiológico crucial na gestação, no trabalho de parto, no controle da pressão arterial e no balanço hidroeletrolítico. Então, apesar da insuficiência adrenal ser uma condição clínica rara durante a gestação, se não tratada de forma adequada, ela tem alta morbimortalidade materno-fetal. E, assim, algumas dificuldades na interpretação dos exames e testes hormonais, o diagnóstico e o tratamento são desafiadores, principalmente nas mulheres que desenvolveram insuficiência adrenal durante a gestação. Então, isso é uma coisa que está faltando. Como é que é a gestante normal e como é que são essas gestantes que têm insuficiência adrenal? Os dados do cortisol salivar, ele pode contribuir, mas ainda não tem dados suficientes para você falar assim, você faz o diagnóstico só com o salivar porque ele é o livre, tá? Não tem isso, né? O cortisol sérico total e o teste de estímulo com a corticotropina ainda permanecem os testes diagnósticos de escolha. Em gestantes com insuficiência adrenal, mais estudos são necessários sobre os efeitos dos glicocorticoides maternos no bem-estar fetal e os desfechos a longo prazo. Parece que essas crianças elas têm maior chance de bipolaridade, elas têm algumas coisas, mas que não está muito claro se é uma coincidência ou não. Isso precisaria ser mais refinado. A hidrocortisona, com certeza, é o glicocorticoide preferido na gravidez, e a titulação da dose deve ser individualizada dependendo do curso clínico e do tipo de parto. Os estudos recentes indicam que doses mais altas são principalmente para o parto vaginal, porque o estresse do parto normal ele é mais violento e às vezes ele é mais demorado, né? Essa minha paciente, o primeiro parto dela foi parto normal, né? E as doses da Fludo são geralmente estáveis, mas podem ser aumentadas durante a segunda metade da gravidez, baseado principalmente no potássio, né? E o que aconteceu com ela no pós-parto imediato? Eles mantiveram aqui no HC, no grupo de
de alto risco, a dose que ela estava. Aí ela ficou muito hipertensa, né? Até eu ir lá, não, agora já tem que voltar a dose basal dela, e ela não tinha alta por conta da hipertensão que ela ficou no pós-parto, né? Então, eu acho que essa parceria entre o endocrinologista, o obstetra, né, o gineco, é que vai trazer uma situação saudável para mãe e filho, e é uma oportunidade de gestar de forma tranquila. Foi um intramuros meio breve, uma situação muito peculiar que pode acontecer na prática clínica. Eu acho que é só uma lembrança para todos nós de fisiologia e como é que a gente tem feito. Você vê que em 30 e quase 35 anos de HC, eu tive uma única paciente que gestante nessa situação. Eu acho que cada um de vocês pode ter um ou outro e lembrar dessas situações da fisiologia. Essa era a ideia. Eu agradeço a atenção de vocês, eu estou aberta aí para a gente discutir. Cândida, parabéns pela aula. Excelente, trouxe realmente uma boa revisão para nós. A pergunta que eu gostaria de fazer é: essas pacientes, que têm a doença adrenal anterior ao momento da gestação, você já prepara ela para que ela venha tomar. Aquela que acontece durante, como que é o segmento na prática? Como que a gente tem que ficar alertado de que aquela é uma potencial paciente a desenvolver uma insuficiência adrenal e agir de forma rápida para tratá-la? Alô? Obrigada pela pergunta, Lu. É como eu falei, você tem algumas suspeitas dessa paciente, que é uma hiponatremia mais grave, é uma desproporção entre a perda de peso, hipotensão, se é primária a situação, uma avidez por sal, às vezes confunde o cloasma, mas a parte que de hiperpigmentação na pele é diferente, então você tem que estar atento à sua paciente. E na dúvida, até chegar o exame que você ainda pediu, você tem que começar a tratar e você vai tratá-la igualmente. E aí você vai investigar qual é a etiologia, né? Então, para você falar que é uma insuficiência adrenal primária, com relação à gestante, você tem que ter pelo menos 2 vezes o limite superior do ACTH. Senão, ela vai cair como insuficiência adrenal secundária. Aí ela usou corticoide há pouco tempo, retirou abruptamente, como é que é isso? Ou se ela tem alguma coisa central e você vai ter que investigar. Ela pode fazer ressonância sem contraste, né? Ou se ela desenvolveu alguma doença autoimune, como é que é a história familiar dela? E aí você vai tratar igual. Entendi. Obrigada. Alguma pergunta? Eric, só avisando que precisa parar a gravação.